Bom dia, boa tarde, boa noite. Você mais bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. E, meu amigo, a sequência permanece. O Fortaleza está invicto. A sequência de jogos é insana e voraz, no qual o Fortaleza está passando e vai passar durante todo este mês. A gente vai repetir muito isso. Parece que está sendo repetido há muito tempo, mas realmente é isso que está acontecendo. Está repetido há muito tempo, graças a Deus, que mostra que a gente está progredindo nas competições. E Vojvoda se torna o segundo maior cara que esteve do lado de fora das quatro linhas, comandando o tricolor de aço do PC. Te convido para você acompanhar o vídeo até o fim e a gente falar um pouco sobre o Fortaleza e o que vem por aí. Resgatando uma coisa que a gente tinha falado lá atrás. Perguntamos às pessoas que estavam nas lives: quem é o time mais difícil? A gente vai falar isso agora, aqui no Razão Tricolor. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo mais uma vez, meu nome é Danilo Everton, você é muito bem-vindo. Já chegue fazendo, sabe o quê? Deixando aquele velho e querido like, se inscrevendo no canal. Não deixe para depois que você esquece, meu amigo. Se inscreva no canal, deixa o like, faça tudo direitinho para a gente continuar produzindo conteúdo no YouTube, recomendando nossos vídeos, nossas lives, nossos conteúdos para você que está aí do outro lado da telinha, seja do celular ou seja também da televisão, do computador e etc. Vamos por mais, porque a gente está sempre progredindo nessa plataforma que é o YouTube. Se você quiser ainda mais, ó, Danilo, porreta esse canal aí, você pode ser membro e aqui tem 3 planos para você se associar a nós aqui. Você ser a nossa SAF, Mosaico Razão e Conselheiro. Você pode ser a SAF do Razão. Vamos lançar essa braba agora? Pois é, 3 planos para você se associar ou se para você ser membro e ajudar ainda mais este canal a crescer no YouTube do Meu Deus Falando Fortaleza. Então, tem novidades vindo por aí, os agasalhos do Razão Tricolor devem estar pinotando por aí, então, se você for membro, a lista é prioritária ou vai primeiro para você, para depois ir para o público geral. Então, seja membro se você quiser, tá bom? Meus amigos, Vojvoda se torna o segundo maior técnico. Vamos começar por esse assunto? Vamos começar por esse assunto, que isso é importante. O Miguel Júnior, ontem na coletiva, falou sobre essa condição de que Vojvoda se tornou o segundo maior técnico. Ele passou o Rogério Ceni em cima do São Paulo. Que legal, né? Que coisa louca. Ele passou o Rogério Ceni e o Vojvoda está aqui desde 2021, nós estamos bem acostumados com esse argentino, ele está bem acostumado conosco, ele disse que quer crescer com o Fortaleza está crescendo, ele também está crescendo, todo mundo crescendo junto, o match foi dado, e esses dois, Fortaleza e Vojvoda, andam junto aí. Mas o que é mais importante do Vojvoda e toda a mídia sempre repete as mesmas coisas, mas nós, como torcedores de Fortaleza, que estamos mais perto, estamos aqui, a gente sabe o tamanho que o Vojvoda tem no Fortaleza, não apenas, e eu falo apenas mesmo, pelas campanhas, pelas vitórias, pelos grandes resultados, pelos tabus quebrados. Não é por causa disso. A gente sabe o tamanho do Vojvoda que ele tem nos nossos corações. O Vojvoda é ovacionado na cidade. O Vojvoda é ovacionado quando está fora. Eu que moro fora, a gente às vezes acompanha ali a desembarque no aeroporto, propriamente no hotel, a saída do jogo, para o treino. Cara, o Vojvoda é um cara super, hiper, mega simples. Se você vê ele, não tenha... Não aperta o homem, não. Mas não tenha receio nenhum de falar com ele, porque ele vai falar com você, ele vai parar, vai tirar sua foto. Ele vive, ele ama, ele ama Fortaleza, assim como nós. Talvez não como nós, né? Mas porque tem uma parte mais profissional nesse quesito. Mas é um cara que se emociona quando fala do clube, dos funcionários. É um cara diferente, diferenciado, real, oficial. E esse argentino que conquistou o nosso coração deverá passar aí, deverá chegar perto, se não passar, né? Ninguém sabe, o futebol é muito cíclico, passar e ser o maior, não só nas conquistas, na visibilidade, nos tabus, no que nunca aconteceu, o Vojvoda consegue, mas também como um maior em números, comandando
esse tricolor de aço do PC. Eu queria que o Vojvoda fosse tipo um Alex Ferguson. Passou lá, não sei quantos mil anos lá no United. E até hoje se aposentou e tem sua cadeira cativa lá no estádio do Manchester United. Mas a gente sabe que tudo é cíclico no futebol e aí não tem muito jeito. E acho que o Fortaleza para começar, um grande homem ao seu comando, um cara que é justo, um cara que algumas vezes para nós a gente chama, o cara é teimoso, não sei o quê, mas ele tem as convicções dele e essas convicções é o que nos trazem a estar num patamar que nós estamos. O Vojvoda tem muita parte disso e eu não podia deixar passar, na verdade, essa data tão importante sem registrar isso em vídeo, porque eu acho que esse cara é um dos caras que merecem e ele será lembrado, assim como os mais antigos lembram de alguns grandes técnicos. Eu, da minha geração, lembro muito do Fernando Teixeira, tem o Luiz Carlos Cruz, a gente lembra dos ruins também, mas a gente quer lembrar dos bons, a gente lembra do Luiz Carlos Cruz, do Fernando Teixeira. Lembra do Ceni, mas o Vojvoda será lembrado aí por toda a história do clube do Fortaleza, e essa história Vojvoda e Fortaleza deve ser passada ainda mais de pai para filho, porque é um grande homem, é um grande ser humano e é um grande comandante, um cara muito vitorioso, que ajuda demais, dentro e fora, o Fortaleza a ser maior a cada dia. O Vojvoda tem uma parcela gigantesca. Então, eu quero deixar essa homenagem ao nosso Juan Pablo Vojvoda, El Prof, o grande homem aí do Fortaleza. Já virou até cearense, viu? O cabo é todo... Já tá com gaiatice, né, Vojvoda? Mas você pode, você merece. E é isso. Cara simples, viu? Cara simples, né? Pelo sucesso que ele teve, tem muita gente que nem tem tanto sucesso assim e paga de arrogante. O Vojvoda nunca passou isso e a gente tem um contato ali com alguns funcionários, sempre falou que o cara chega primeiro, sai por último, o cara que vive, respira e é Fortaleza. E o Vojvoda merece todas as homenagens. Mas vamos passar adiante, vamos falar daquela sequência que eu falei para vocês. Vamos. Meus amigos, e a gente vai falar da sequência, aquela sequenciazinha que eu trouxe no live, alguns dias atrás, e que eu perguntei a alguns. Eu perguntei na época, e vou colocar a sequência aqui, quem é o adversário mais difícil aí, pessoal? O galera diz, o Fluminense, dessa primeira linha é o Fluminense, com certeza. E por ordem, qual o adversário mais difícil? Fluminense, São Paulo, Corinthians e Mérida. Foi a mais unânime. Até o chat aí, vocês que assistem os vídeos, também falaram sobre isso. E agora, a gente sai dessa sequência invicto, com 5 pontos. Poderiam, para mim, o ideal seria 7, mas 5 pontos, beleza. É um campeonato de pontos corridos e eu sempre digo, continuar pontuando é importante. O Corinthians, a gente esteve muito perto daquela vitória. Se não fosse aquela circunstância ali no final do jogo, aquela falta de comunicação. E contra o São Paulo, a gente realmente não teve chance de ficar na frente do placar, a não ser aquela bola caprichosamente ter tocado na trave, né? No gol de São Paulo, que poderia ter sido o nosso primeiro gol, e aí eu acho que morreria ali, ia ser 1-0, o jogo teria mudado, sei lá, mas eu acho que não teria um placar tão elástico, não, pela proposta dos dois times e tanto que poupou no jogo contra o São Paulo. A gente tem um pós-jogo ontem, você vê tudo que a gente falou. E aqui embaixo a gente tem uma sequência pesadíssima, para você ter ideia. Hoje, enquanto você está vendo esse vídeo, não sei o que você está vendo, se você estiver vendo meio-dia para tarde, você está vendo, e o Lion deve estar voando, porque deve vir para São Paulo, depois de São Paulo vai para o Rio Grande do Sul, vai passar umas 10, 12 horas em viagem. Hoje não tem treinamento, hoje não tem hoje não tem o que é importante também, que é a recuperação. Não vai ter essa recuperação, porque não dá tempo, tem que viajar, porque se for viajar sábado, domingo, como é que joga? Se viajar sábado, joga domingo, já deu a braba, que eu viajar hoje, sexta-feira, já iam viajar lá para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. E aí a sequência fora de casa, né? Grêmio, Palmeiras pela Copa do Brasil e o Atlético e o América Mineiro. Se a gente só pensar no brasileiro, se não tivesse esse Palmeiras aqui, apaga esse Palmeiras, não existe esse Palmeiras aqui. Eu apostaria que o Fortaleza poderia vir com 4 a 6 pontos desses dois confrontos, Grêmio e América Mineiro. Agora tem um Palmeiras, e isso tudo pesa para a nossa avaliação e análise.
Então, acho que nessa linha de baixo, o Palmeiras é o time mais difícil, tá? Esse aí é tudo do mês de maio tá aí. O mês de maio tá todos os jogos do Fortaleza estão aí. Acho que o Palmeiras é o mais difícil. Tanto a ida, principalmente, mas a volta também, que é um jogo de decisão. Depois nesse entrelace de competições, e tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nesse aí, o Palmeiras é o primeiro lugar, já falamos. O segundo lugar eu acho que é o São Lourenço. São Lourenço é um time muito difícil. Mas vai jogar dentro de casa, Fortaleza. Fortaleza volta a jogar dia 24 de maio no Castelão, às 19 horas contra o São Lourenço, pela Sul-Americana. E aí eu acho que eu colocaria essa aí. E aí, o fato, como eu analiso que o Palmeiras e o São Lourenço são os times mais difíceis nessa segunda lista que eu estou te colocando aqui, eu vejo que as Copas ela tem talvez uma prioridade aí nessa brincadeira. O São Lourenço tem um histórico de que se ganhando o São Lourenço, realmente encaminha a classificação. Se ganhar o São Lourenço e Palestina e Mérida, por um acaso, empatem, a Fortaleza já garantindo com o primeiro colocado, vai cumprir as duas tabelas, Mérida e Palestina, depois só para cumprir a tabela, lógico, buscar o resultado e tal, mas vai jogar sem nenhuma força de fazer o resultado, porque precisa ser primeiro e etc. Você sabe toda essa história. E o Palestina é muito importante, tanto por isso, como se ele Fortaleza for primeiro e manter essa liderança na Sul-Americana, a partir do jogo do São Lourenço, o próprio Fortaleza ele folgará duas datas que seriam do playoff da Copa Sul-Americana. Então, além desse calendário maluco, ainda tem que encaixar duas datas de Sul-Americana lá na frente, lá em julho, se não me engano, seria muito ruim. E é melhor ser primeiro, tá? Melhor ser primeiro, passa para as oitavas, garante lá, fica esperando os playoffs para ver quem é o time que vai, depois vai para o sorteio. Então, primeiro colocado, e por isso que o peso do jogo do São Lourenço é muito grande. O jogo do Palmeiras é um jogo grande, jogo imenso, que se a gente passar, eu acho que a gente não é que a gente vai ser campeão, mas a gente finca os pés e para buscar talvez algo inédito, uma final de Copa do Brasil. E aí é sonho, mas sonhar é de graça, então eu posso sonhar aqui, não tem problema. E visando o Campeonato Brasileiro, desses 3 jogos, Grêmio, América e Vasco, eu avalio que o Grêmio é o mais difícil. Se for só olhar os 3 jogos do Campeonato Brasileiro, Grêmio, mais difícil, porque joga fora. E tem o Palmeiras depois, na sequência. Depois eu coloco o Vasco, embora a gente vai jogar em casa, e o América Mineiro eu colocaria como terceiro, é o último do Campeonato Brasileiro. Acho que não vai sair na próxima rodada, fim de semana do Lanterna, a não ser que o Curitiba não faça pelo menos um ponto, né? E nessa sequência aí eu acho que eu colocaria no pódio aí o Grêmio mais difícil, o Vasco no Castelão e depois o América Mineiro. No resumo, esse sprint final de maio, essa segunda quinzena, esses 16 dias, porque o Grêmio é dia 14, no domingo, é muito importante e decisivo Fortaleza. Isso pode gerar, como eu disse, folga numa Sul-Americana, por conta dos playoffs, mas também pode engatar uma sequência positiva se, por exemplo, passarmos do Palmeiras e ganharmos São Lourenço e já garantimos a classificação. Então, é uma coisa muito delicada esses próximos momentos do Fortaleza e a gente vai ter que acostumar a essas trocas que a gente já viu ontem contra o São Paulo. São Paulo a gente teve 7 trocas, um goleiro e mais 6. Só jogou titular do nosso time que a gente acha que é titular e que a gente mais vê em campo, o Tite, o Brites, o Tinga e o Caio. Os 4. Foram só eles que jogaram de titular, que entraram jogando. Depois entrou o Galhardo, que eu acho que é um titular. Depois entrou o Caleb, que é um titular também. Então, aquele 12º jogador, 11º da linha. Então, ele e o Pochettino não revezam. O Pikachu também entra ali naquele meio. Mas, enfim, teve uma poupada muito grande. Eu acho que esse ponto do São Paulo, pelo que a gente falou ontem no pós-jogo, foi justo pelo placar. Mas deixa esse gosto amargo de perder 2 pontos.
Grêmio, América e Vasco, esse aí a gente pode pensar em 6 pontos. E aí eu digo 2 vitórias nesses 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Ou quem sabe 9. Por que não? Entre 6 e 9 eu acho que é muito aceitável. 6 é bom, 7 é ótimo e 9 é excelente. Se a gente conseguir fazer essa sequência de 3 jogos do Campeonato Brasileiro com 3 vitórias. Mas repito, tem o Palmeiras, que é muito importante, um jogo de Copa do Brasil, gigante esse jogo, e tem o São Lourenço, que a gente tem que garantir a nossa vaga. Ah, tá tranquila, Sul-Americana. Não. Pode desandar. Se perder para o São Lourenço já encosta no Fortaleza, e aí começa a embolorar o sistema, e aí, meu amigo, cada sequência. Então, jogos são muito prioritários. Eu acho que nessa sequência os jogos de Copa são muito prioritários, mas o Campeonato Brasileiro também é prioritário, visando o que o Fortaleza quer num campeonato. Um campeonato grande, que ele está em 6º colocado, que ele é G6, que ele busca, sei lá, uma competição internacional, e estar nas cabeças é muito relevante e importante para que o Fortaleza permaneça grande e concorrendo a grandes coisas dentro deste campeonato, que é um campeonato difícil, corrido, com datas bem justas e com Fortaleza tendo 3 competições. E aí, torcedor, agora eu jogo a la braba para você que está do outro lado. Tem prioridade aí? Lembrando, o discurso do clube e do Vojvoda é jogo a jogo. Melhor que tem para esse jogo eu vou colocar. Melhor que tem para esse jogo eu vou colocar. Mas às vezes precisa poupar. De um lado, precisa poupar do outro para ter o melhor desempenho possível em todos os jogos. E não quebrar jogador, porque DM, cruz credo, sai fora. Ninguém quer você mais perto aqui de nós, não. Quero zerar desse DM. A UPA tricolor tem que estar zerado, como diz a Pri. E aí? Falo para você, em nível de priorização, você, torcedor, não tô falando do clube não, viu? Não pode falar na minha boca não. Torcedor, o que você priorizaria? Copa do Brasil? Essa partida do São Lourenço da Sul-Americana? Ou o próprio Campeonato Brasileiro? Eu tenho a minha resposta. Eu vou dar 1 segundo para você escrever aí. Vai ter uma enquete também aqui no nosso chat. E aí eu falo a minha opinião. Eu priorizaria nessa sequência a Copa do Brasil, do Palmeiras, principalmente o primeiro jogo, que é um jogo em que a gente tem que voltar vivo para o Castelão, e no Castelão a gente tentar fazer o crime, né, aquele crime, e eu priorizaria a Sul-Americana depois, e eu acho que as Copas ganham esse protagonismo nessa última quinzena de maio, aí, o tricolor de aço do PC. Ah, e o brasileiro vai deixar para lá? Não, deixar para lá não, vamos jogar. Como eu disse, 6 pontos desses 9 disputados seria muito bom. O ótimo seria 7 pontos e o excelente seria 9 pontos. Dá para ganhar os 9? Dá. Cada jogo é um jogo e acho que os adversários estão equiparados ou abaixo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Falo de Grêmio, falo de América e falo de Vasco. Sem nenhuma soberba, mas a gente tem que viver o nosso momento também e tem que respeitar o momento do clube que ele vive. Agora, o Palmeiras é muito assim, muito não, mas acima do Fortaleza, e o São Lourenço está no nosso patamar. E eles vêm com raiva, chateados, porque a gente tirou 3 pontos dele lá na gente. É isso. Comenta aí. Sempre gosto de fazer esse tipo de conteúdo que é interativo, porque mesmo eu não estando ao vivo, vocês respondem daí, eu leio daqui e a gente troca ideia. E é isso que a gente faz aqui no Razão Tricolor nesses vídeos pela manhã. Se você não deixou o like, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você quiser ser a SAF do Razão, QR Code na tela, 3 planos, você pode se tornar membro. Aqui também tem um botão, tá? Você pode se tornar membro. Você ajuda demais. E agradecer a nossa comunidade de membros, que elas financiam o nosso trabalho, porque tudo isso é caro, viu, meu amigo? O estúdio é caro, a energia, as passagens da PRI para cobrir o Fortaleza na América do Sul, tudo é caro e tudo se faz com dinheiro. Então, se o que você puder contribuir com a gente, nós estamos de boa, tranquilos e muito agradecidos pelo que vocês fazem por nós. Desde a audiência, desde o like, desde a inscrição, desde os membros. Então, vocês são peças fundamentais nessa engrenagem que se chama
Razão Tricolor. Fechou? Vamos sextar. Hoje tem Razão e Clubismo e você não pode perder. 22 horas aqui no Razão Tricolor. Beleza? Tchau. Vamos por mais. Vira a chave e vamos falar de Grêmio. Bora. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu